Olá, mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de Deus para estudar um pouco mais da sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que esse vídeo sirva para fortalecer a nossa fé. Estamos numa série sobre o juízo, não é? E vamos dar continuidade hoje então. Antes, porém, eu gostaria de lembrar a você que está assistindo, você pode dar o seu joinha aí para a gente, seu like, você pode se inscrever se você ainda não é inscrito, você pode ativar o sininho aí para que quando a gente lançar um outro vídeo você receba a notificação. Muito bem, eu gostaria então de, junto com você, fazer uma oração para que nós possamos dar início a esse vídeo. Feche os seus olhos. Querido Deus, te agradecemos pelo teu cuidado e te pedimos, por favor, que o Senhor tome-nos nas tuas mãos ao estudar esse assunto, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos tirar lições para a nossa vida, tirar um aprendizado para a nossa vida. Por favor, abençoe cada família que está assistindo, cada pessoa que está assistindo e que eles possam tirar proveito para a sua vida espiritual, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos falar de um tema bem difícil. É uma continuação, nós terminamos o vídeo da semana passada dizendo que Jesus entrou no lugar santo do santuário celestial no ano de 31, quando ele subiu para o céu, e ele passou um período neste lugar do santuário celestial, no lugar santo. Assim como os sacerdotes terrestres, durante todo o ano, eles atuavam intercedendo em favor dos pecadores no lugar santo, Jesus também, no período de 31 em diante, do ano 31 em diante, ele atuava no lugar santo do santuário celestial. Mas em algum momento, ele passaria para o Santíssimo do santuário celestial. Volto a dizer, assim como no santuário terrestre, um dia no ano, o dia 10 do 7º mês, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário, para fazer o juízo, para fazer a expiação. Jesus também entrará no santuário celestial, pois o santuário celestial é o oficial do qual o santuário da terra era cópia. Então, todas as atividades do santuário da terra aconteceria no santuário celestial. E hoje nós vamos desvendar esse mistério. Nós vamos dizer quando, vamos estudar através da Bíblia, nós vamos saber quando Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Esteja conosco e nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Abra a sua Bíblia, o texto, o capítulo da Bíblia que vai nos trazer esse assunto é Daniel 8. Abra a sua Bíblia em Daniel 8 e acompanhe conosco. Daniel é um livro profético, assim como o livro de Apocalipse. E tem algumas profecias no livro de Daniel que elas são escritas ou ditas, profetizadas e repetidas. Porém, cada uma repete e adianta mais um pouco no tempo. A profecia de Daniel 2, que é a da estátua, que fala dos reinos que governariam o mundo, a cabeça de ouro, os peitos de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés divididos de ferro e barro. Depois, o capítulo 7 fala a profecia dos animais estranhos, o leão, que tinha asa, e também o urso, que tinha 3 costelas na boca, representando o Medo-Persa. O leão representava a Babilônia. O leopardo, com 4 cabeças e asas, ele representava o reinado da Grécia. E depois um animal terrível e espantoso, que representava as pernas da estátua, que era o governo de Roma. E depois passamos para Daniel 8, que é o contexto do nosso estudo, desse nosso estudo de hoje. Daniel 8, ele conta a história, a profecia começa por um carneiro. Já deixa Babilônia para trás. No capítulo 8, Babilônia já saiu de cena,
porque no tempo em que Daniel teve essa visão, o reinado de Babilônia já estava chegando ao fim. Então, Babilônia não entra mais na visão. Então, começa com um bode que representa o governo dos Medo-Persas, o domínio Medo-Persa. E este bode é, então, substituído por um carneiro que tinha um chifre só. Nós vamos ler esses textos na Bíblia. Então, nós não vamos ler todo o capítulo, porque vamos ler apenas as partes que nos interessam para o estudo de hoje. O capítulo de Daniel 8 é um capítulo amplo, é um outro estudo, mas nós vamos ler apenas as partes que nos interessam para o estudo de hoje, que é entender quando chegaria o tempo em que Jesus passaria do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Tá ok? Então vamos pular alguns versos aí por esse motivo. Vamos ler o primeiro verso, está em Daniel 8, verso 1. Pegar a minha Bíblia aqui, Daniel 8, verso 1, diz assim, ó, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Nesse texto aqui, nós vamos destacar uma coisa. Antes de destacar essa coisa, eu gostaria de dizer o seguinte. A Bíblia, na língua em que a Bíblia foi escrita, no caso, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e aramaico e o Novo em grego. Era diferente, é claro, da nossa língua portuguesa. Então, tinha algumas palavras que eram escritas de várias maneiras diferentes e, quando foi traduzido para a nossa língua, ela foi traduzida por uma palavra só. Então, neste capítulo aqui, nós temos essa situação de algumas palavras diferentes na língua em que elas foram escritas, mas quando traduziu para a nossa língua, veio com a mesma palavra para aquelas palavras diferentes. Por exemplo, aqui no terceiro ano do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Esta palavra visão, a palavra original é a palavra razão. Você vai ver aí na tela, eu coloquei em destaque, vai aparecer na tela, a palavra visão, que foi da palavra original razão. E esta palavra, neste verso, no verso 1 do capítulo 8 de Daniel, a palavra razão, significava, eu vou dizer assim, de uma linguagem bem didática, para que nós possamos entender. Essa palavra razão, que foi traduzida como visão para a nossa língua, era uma visão geral, uma visão grande, uma visão total. Tenha isso na sua cabeça. Aqui no verso 1, a palavra visão está significando a visão completa, a visão toda, a visão geral. Certo? Então, foi traduzida da palavra razão, que você viu aí na tela. Então, este é o primeiro verso, que é o que nós gostaríamos de pegar. E aí, a partir do segundo verso, o anjo Gabriel, então, vai dando a visão para Daniel, do carneiro que tinha 2 chifres, e depois veio que ele dominava ali, depois veio o bode com um chifre só, que lutou contra o carneiro e venceu, e depois quebrou o chifre do bode, e assim por diante, mas nós não vamos atentar para esse trecho. E quando chega, então, você pode ler aí na sua Bíblia, se você quiser, e quando chega no verso 9 a 12, eu gostaria de ler. Vou ler aqui. De um dos chifres, o verso 9, do capítulo 8, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra. Sim, engrandeceu até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército foi-lhe entregue com sacrifício diário,
por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. O que você vê nesses versos aqui? Você já vê que a visão que o anjo Gabriel está dando para Daniel já adentrou aqui em alguns aspectos que nos lembra o santuário. Alguns itens, alguma cerimônia que nos lembra o santuário. Por exemplo, aqui fala que tirou dele o sacrifício diário, né? E o lugar do santuário foi deitado abaixo, foi entregue o sacrifício diário. Então, todas essas expressões aqui diz respeito ao santuário. Então você vê que a visão veio andando e aqui quando chegou nesses versos convergiu para itens que compunham ou que dos quais eram composto o santuário, né? Então isso é importantíssimo para o nosso estudo. Aí passando para o verso 13 agora, diz assim, ó: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava. Os anjos estavam conversando um com o outro, né? Aí um anjo disse para o outro: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão da qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Entendeu? Aqui você percebe que o anjo já começou a falar do trecho, ele estava preocupado aqui, um anjo estava preocupado sobre esse trecho que nós acabamos de ler, do verso 9 ao 12, porque ele estava também se referindo a coisas do santuário, né? a sacrifício diário. E ele disse: até quando durará isso? Né? Então, se referindo a esse trecho. E impressionante é que aqui também nesse verso, no verso 13, aparece a palavra visão na nossa língua. Só que essa palavra visão do verso 13, o original não é mais aquela palavra do verso 1, a palavra razão. Aqui no verso 13, como você vai ver na tela aí, aparece uma outra palavra. A original que foi traduzida por visão aqui é outra palavra, é a palavra maré. Entendeu? Então, lá no verso 1, a palavra para visão era razão, e aqui no verso 13, a palavra para visão, no original, era maré. E o que significa a palavra maré? A palavra maré significa um trecho, um pedaço, uma parte. Então, quando o anjo perguntou aqui, até quando vai durar essa parte da visão? O anjo quis dizer assim: a maré, essa parte da visão, até quando vai durar? Entendeu? E ele disse, então as duas palavras para visão aqui, ó, depois disso ouvi um outro que falava, e disse o outro aquele que falava: até quando durará a visão, maré, do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão, maré, novamente, na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Então ele está perguntando, não é da visão completa, da visão total, da razão. Não, ele está perguntando daquela parte da visão, da maré. Entendeu? Você viu aí, você viu no vídeo aí o verso que foi te mostrado. E aí o anjo responde. Porque ele perguntou: até quando vai durar essa visão, essa parte da visão, de que o sacrifício ia ser tirado, de que ia ser assolado e assim por diante, né? De que a verdade ia ser lançada por terra. Isso vai ser até quando? Foi isso que o anjo perguntou. E aí no verso 14, que é o verso chave para entendermos o estudo de hoje, diz assim, ó: e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, quando o anjo perguntou até quando vai durar essa parte da visão,
Essa parte de que diz que o santuário vai ser entregue, vai ser pisado, vai tirar o sacrifício contínuo, a verdade vai ser lançada por terra, até quando que isso vai durar? E o anjo respondeu, até 2.300 tardes. E o que vai acontecer depois de 2.300 tardes? Depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário vai ser purificado. De que santuário ele está falando aqui? Essa visão, o contexto aqui, nesse momento, é o tempo do fim, em que o santuário terrestre já não estava mais em vigor. Jesus já tinha vindo e morrido. Daniel está profetizando para o tempo do fim. Jesus já tinha vindo e já tinha morrido. Então, o único santuário que podia estar em vigor, que podia estar em movimento, que podia estar em ação, era o santuário celestial, no qual Jesus era o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, aqui está dizendo que depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, só podia ser o santuário celestial. E o que significa tardes e manhãs? Há uma confusão aqui, que nós vamos esclarecer. Algumas pessoas entendem que tarde e manhã pode estar se referindo a um dia. Tudo bem. E outras pessoas entendem que tarde e manhã pode estar se referindo aos sacrifícios que eram oferecidos no santuário terrestre todo dia, um pela manhã e um pela tarde. Porém, todas as vezes que a Bíblia se refere aos sacrifícios que eram oferecidos manhã e tarde, a Bíblia usa a expressão manhã e tarde. A palavra manhã vem primeiro. Manhã e tarde. Então, toda vez que você vê na Bíblia a expressão manhã e tarde, está se referindo aos sacrifícios que eram oferecidos no santuário terrestre todos os dias, o contínuo, é o que chamamos de contínuo. Um oferecido de manhã e outro oferecido à tarde. Agora, quando a expressão vem do jeito aqui de Daniel 8:14, tardes e manhã, a palavra tarde vem primeiro, isto está se referindo a um dia de 24 horas. Nós podemos ter o exemplo lá na Semana da Criação, em Gênesis 1. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim por diante. O dia começa com a parte escura, e a parte escura é chamada na Bíblia de tarde, e a parte clara é chamada na Bíblia de manhã. Então aqui em Daniel 8:14, quando fala até 2.300 tardes e manhãs, está se referindo a dias, até 2.300 dias, e o santuário será purificado. Agora, dias? Seria dias? Na Bíblia, há dois tipos de profecias. As profecias de tempo, as profecias clássicas de tempo, profecias de tempo, né? As profecias clássicas de tempo e as profecias de tempo profético. As profecias clássicas, cada dia representa realmente um dia. Cada ano representa realmente um ano, cada semana representa realmente uma semana. Estas são as profecias quando elas não estão inseridas em um contexto profético. Como, por exemplo, quando Jeremias profetizou que o povo de Israel ia ficar cativo durante 70 anos, era 70 anos literais. Quando foi profetizado que o povo de Israel ficaria escravo no Egito por 430 anos, era 430 anos literal. Quando Apocalipse 20 profetiza que nós vamos ficar 1000 anos no céu, é 1000 anos literais, porque essas profecias são profecias clássicas. Agora, há um outro tipo de profecia, que é a profecia de tempo profético. E nessas profecias, nós precisamos usar o princípio dia-ano, onde um dia é simbolizado, é o símbolo de um ano, né? Onde um dia vale por um ano. E aqui, neste contexto das 2.300 tardes e manhãs, é uma profecia que está inserido em um contexto profético
e simbólico. Portanto, nós devemos interpretar aqui como o princípio dia-ano. Então, 2.300 dias não significam realmente 2.300 dias. Então, 2.300 anos isso significa. Então, quando a Bíblia disse, quando o anjo disse para Daniel, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, ele está dizendo, até 2.300 dias para que o santuário seja purificado. O santuário celestial, logicamente, porque o terrestre já não estava mais em vigor. Se nós percebermos aí, depois do verso 14, Daniel diz que não entendeu a visão, né, e continua dizendo isso. E aí o anjo vem para explicar a visão para Daniel. E no verso 16 do capítulo 8 em diante, ele começa a explicar a visão. E ele diz assim, no verso 16: E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Lai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Esta palavra aqui, visão, também no original está a palavra razão. Então, a palavra razão foi traduzida para a palavra visão na nossa língua. E razão significa o quê? A visão completa, a visão geral, a visão toda. Então, quando foi falado para o anjo Gabriel, Gabriel, dá a entender a Daniel, a visão. Ele estava querendo dizer da visão do capítulo inteiro, desde o capítulo 1. Faz esse homem entender, porque Daniel não estava entendendo a visão. Veio vários animais e ele não sabia o que significava cada animal. Então, foi dito que era para Gabriel fazer Daniel entender a visão razão, a visão geral. E aí Daniel começou a entender a visão. Gabriel explicou que o carneiro era o reino da Medo-Pérsia, o bode era o reino da Grécia, e aí começou a explicar toda a visão para Daniel. Quando chegou no capítulo 26 desse mesmo, no verso 26 desse mesmo capítulo, ele disse assim, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Você vai ver aí na tela, essa palavra visão aqui não é mais razão novamente, é a palavra maré. A mesma palavra que ele usou lá perto do capítulo 14 para identificar as 2.300 tardes, ele usou maré, ele usou aqui dizendo a visão, a maré da tarde e da manhã, ou seja, aquele trecho da visão da tarde e da manhã, que é Daniel 8 e 14, aquele trecho da visão é verdadeira. O anjo está dizendo para Daniel. Mas só que segura aí, porque essa visão é lá para frente, é para dias muito distantes, é para longe, é lá para o tempo do fim. Então não precisa você se preocupar com ela agora. Foi isso que o anjo quis dizer. Aquela parte da visão. No começo ele diz assim, vim para fazer você entender a visão geral. Aí ele foi explicando a visão geral. Quando chegou no verso 14, ele falou, essa parte da visão, essa maré, esse pedaço da visão, não é para você entender agora. É para tempo muito distante, mas ela é verdadeira. E o verso 27 diz assim, eu Daniel enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, maré novamente, a palavra usada aqui. Espantava-me com aquele trecho da visão, com aquele pedaço da visão das 2.300 tardes e manhãs que falava da purificação do santuário. Me espantava e não havia quem entendesse. Algumas pessoas dizem que assim, mas se o anjo veio explicar para Daniel, o anjo é incompetente, o anjo não soube explicar? Não foi que o anjo não soube explicar. A própria Bíblia está dizendo que Daniel não compreendeu, porque aquele trecho não era para que Daniel entendesse naquele momento. Aquele trecho era para o tempo do fim, né? Então Daniel, aqui fica claramente, meus queridos irmãos, amigos, aqui fica claramente explícito que a visão inteira Daniel entendeu,
mas a parte do santuário, a parte de Daniel 8,14, as tardes e manhãs do santuário seria purificado, Daniel não compreendeu. Era uma parte que ficou sem compreensão, porque era para o tempo do fim, o tempo adiante. E aí, Daniel, como a Bíblia diz aqui, os últimos versos, Daniel ficou doente, se levantou e foi cuidar dos trabalhos do rei. E passaram-se alguns anos. A verdade é essa, passaram-se alguns anos. E naquele tempo, estava chegando o momento em que a profecia dos 70 anos em que Israel ia ficar cativo na Babilônia, estava chegando ao fim. E agora Daniel se preocupou, porque como ele não havia entendido a profecia de tempo de 2300 tardes e manhãs, ele ficou preocupado. Preocupado com o quê? Ele ficou preocupado o seguinte: olha, está chegando o fim dos 70 anos. E agora Deus vem e me dá essa visão de 2300 tardes e manhãs, ou 2300 anos. São 70 anos ou nós vamos ter que ficar aqui 2300 anos? E o capítulo 9 de Daniel, ele começa fazendo uma oração a Deus e dizendo para Deus: Deus, como é que vai ser? Eu sei que nós somos desobedientes, nós somos um povo fraco, que desobedecemos, mas o Senhor não vai cumprir a sua promessa. Então Daniel começa a orar, a pedir a Deus para fazer alguma coisa, porque os 70 anos estavam chegando ao final e ele não estava vendo nada que pudesse fazer com que os 70 anos se cumprissem. E ainda viu a profecia das 2300 tardes e manhãs. E aí, irmãos, aqui uma coisa muito importante. O capítulo 9... tem a profecia das 70 semanas. Mas essa profecia não é uma visão. Em momento nenhum do capítulo 9, nós vimos que dizer que Daniel teve uma visão. Não. Aqui o anjo veio para explicar a Daniel. Explicar o quê? Alguma visão que ele havia tido. E a única visão que ele havia tido era a visão do capítulo 8, a última visão que ele havia tido e ficado sem entender. Então, o capítulo 9, as 70 semanas, não é uma visão, é uma explicação da visão anterior. Então, quando Daniel está orando ali, no verso 21 do capítulo 9, passamos agora para o 9, né? Porque o 8 terminou lá e passaram-se alguns anos. O verso 21 em diante do capítulo 9 diz o seguinte: falava eu ainda, Daniel estava orando, né? Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, olha a palavra visão aparecendo aqui de novo. Você vai ver na tela novamente que essa palavra que o Gabriel usou aqui para visão é a palavra razão, ou seja, a visão geral. Então, o que Daniel disse aqui no verso 21? O homem Gabriel, que eu tinha visto lá naquela visão, na minha visão geral lá que eu tive, do capítulo 8, verso 21, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente. E o verso 22 diz assim: ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Que sentido? Daniel tinha entendido completamente a visão geral. A única parte que ele não tinha entendido era a parte que se referia ao santuário, as 2300 tardes e manhãs, para que o santuário fosse purificado. E o anjo veio dizer que veio fazê-lo entender. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, verso 23, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. A palavra para visão aqui no verso 23 já mudou. Não é mais a palavra do verso 21 que é razão. Essa visão aqui é a palavra maré. Ou seja, o anjo está falando para Daniel: olha, eu vim para te declarar porque você é muito amado. Entende agora aquela parte, aquele pedaço da visão. Porque a outra visão anterior, a geral, você já entendeu. Agora eu vim fazer você entender esta parte da visão. Está entendendo? Né? Então nós podemos perceber que
e agora ele começa a explicar sobre as 70 semanas. Então ele diz que veio fazer entender a visão do capítulo 8 e agora ele começa a explicar as 70 semanas. Sabe o que isso significa? Isso significa que as 70 semanas é parte da visão anterior dos 2.300 dias. Se os 2.300 dias são 2.300 anos e as 70 semanas também são proféticas, 7 vezes 7, 49, 70 semanas são 490 anos. Então isso significa que o 490 anos é parte daquela visão anterior de 2.300 anos. 490 anos, que são as 70 semanas de Daniel 9, é parte dos 2.300 anos de Daniel 8 e 14. Consegue entender? E ele diz assim a partir do verso 24. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Uma pausa. A palavra aqui, determinadas, é a palavra Shathak. Shathak, não sei se é assim que pronuncia, né? Shathak. Essa palavra determinada, Shathak, ela pode também ser entendida como separadas ou cortadas. Ou seja, se nós entendermos com essa tradução, nós podemos dizer assim, 70 semanas estão cortadas ou separadas e determinadas para o teu povo. E sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Então, este verso está dizendo que as 70 semanas foram cortadas. Cortadas de onde? Ou foram separadas? Separadas de onde? Se é uma profecia de tempo, se é um tempo de 490 anos e ele foi cortado de algum lugar, só pode ser de um tempo maior. E a única profecia de tempo maior do que 490 anos é os 2.300 anos de Daniel 8 e 14. Portanto, fica claro que as 70 semanas ou 490 anos das 70 semanas foram tirados das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8 e 14. Agora, sabendo disso, se nós soubermos onde inicia as 2.300 tardes, em que ano inicia as 2.300 tardes e, consequentemente, as 70 semanas, porque a explicação da visão, daquele trecho da visão, que são as 2.300 tardes, começou com as 70 semanas, significa que tanto os 2.300 anos quanto as 70 semanas começam no mesmo ponto. E se nós descobrirmos qual é o ponto que começa essa profecia, nós podemos entender até onde ela vai e qual será o seu final. E, portanto, desvendando o mistério dessa profecia. Daniel, aí mesmo em Daniel 9, o verso 25 a 27 diz o seguinte: sabe e entende. Aqui o anjo, ele diz quando inicia-se a contagem dos 2.300 anos. Veja como Deus é bom. Deus trouxe todas as informações, os detalhes, para que nós pudéssemos estudar e entender o que Ele pede de cada um de nós. E Ele diz assim no verso 25, sabe e entende. Daniel, presta atenção, é o que está querendo dizer. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, puxa, que já é um começo, né? Então, para começar, desde a ordem da saída para edificar e para restaurar Jerusalém. Este é o ponto inicial da contagem, tanto dos 2.300 anos, quanto das 70 semanas, ou 490 anos. E ele continua dizendo, para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas.
Então ele está querendo dizer aqui que começa naquela ordem. E aí depois, 7 semanas e mais 62 semanas, ou seja, 69 semanas, é para chegar no ungido. O que é chegar no ungido? Chegar no ano em que Jesus havia se batizado, porque quando Jesus se batizou, recebeu a unção do Espírito Santo, a pomba desceu ali, né? Então a unção de Jesus é o batismo de Jesus. Então ele está dizendo que desde a ordem da saída para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, ia demorar um período de 7 semanas, que nós vamos entender o que aconteceu nesse período, e depois outro período de 62 semanas. E os dois períodos juntos formavam 69 semanas. E ele continua dizendo: 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, ou seja, depois daqueles dois períodos, 7 semanas e depois 62 semanas, depois que acabasse esse último período, as 62 semanas, será morto o ungido. Ou seja, na outra semana depois das 62, né, na semana de número 70, porque 62 mais 7, 69, e na outra semana seria a semana de número 70. Nessa semana de número 70, será morto um ungido, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então ele está dizendo aqui que ia ter um período de tempo de 7 semanas, ou 49 anos, ia ter outro período de tempo de 62 semanas, né? E depois ia ter outro período de tempo de 1 semana. No verso 27 diz dessa última semana. Diz assim, ó, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. É a semana de número 70 que o ungido ou Jesus foi tirado ou foi morto nessa semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana de número 70. Depois que Jesus foi batizado, que era o ano 27, o final das 62 semanas, e 69 juntando os dois pedaços, deu no ano 27. Nesse ano Jesus ia se batizar, ou se batizou, com 30 anos, e começou a última semana, semana de número 70. No meio dessa semana, ou 3 anos e meio depois, fará cessar a oferta de manjares. O que é isso? Jesus morreu, significando que o sacrifício de cordeirinhos do santuário celestial já não teria mais valor. Já não precisava mais acontecer. Então, isso significa que foi cortado o ungido, que foi tirado as ofertas de manjares. Porque 3 anos e meio depois Jesus morreu. E como Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez morto não precisava mais de sacrifícios de carneiros e bodes, como nós vimos no vídeo anterior. Se nós encontrarmos quando foi essa saída para restaurar Jerusalém como um todo, nós conseguimos dar o pontapé inicial para o entendimento dessa profecia. E aí, encontrando Esdras, se nós formos lá para Esdras, o livro de Esdras, no capítulo 1, nós não vamos ler, mas no capítulo 1, no verso 2 ao 4, nós encontramos ali um decreto de Ciro. É esse decreto? Não, não é esse decreto. Esse decreto de Ciro é o decreto que completava os 70 anos de profecia que Deus havia dito que o povo de Israel ficaria escravo em Babilônia. Se abrirmos a nossa Bíblia em Esdras 1, nós vamos o verso 2 e o verso 4, nós vamos ver que ali tem um decreto, o decreto de Ciro, decretando a volta do povo de Israel, que estavam
escravos lá em Babilônia. Esse decreto era o decreto do qual tinha completado os 70 anos da profecia de Jeremias. Então Ciro decretou que o povo de Israel voltasse. Só que o decreto de Ciro permitia apenas a reconstrução do templo. A reconstrução do templo. Então esse edito ou esse decreto não é válido. Se nós abrirmos a nossa Bíblia em Esdras 6, nós vamos ver ali um outro decreto, um decreto de Dario, que veio depois de Ciro. Só que esse decreto de Dario, ele apenas endossava, ou ele apenas renovava o decreto anterior de Ciro, dizendo para o povo de Israel restaurar o templo. Era apenas uma renovação do decreto de Ciro. Esse também não é o decreto do qual a Bíblia fala. E se nós abrirmos a nossa Bíblia em Esdras, capítulo 7, nós vamos ver que ali tem um outro decreto, o decreto de Artaxerxes. Este sim é o decreto válido. Artaxerxes, para quem não sabe, possivelmente ele era filho de Assuero com Ester. Então ele era meio judeu, né? E ele decretou que o povo de Israel voltasse, e o decreto dele contemplava tanto o término da reconstrução do templo, quanto também a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Então, este é o decreto válido, porque reconstruiria Jerusalém como um todo e um templo. Esse, então, é o decreto válido para iniciarmos a contagem das 2.300 tardes e manhãs. E quando foi esse decreto? Esse decreto aconteceu no 7º ano do rei Artaxerxes. E qual era o 7º ano do rei Artaxerxes? O 7º ano do rei Artaxerxes era o ano de 457 a.C. Então, o pontapé inicial para a profecia de Daniel 8 e 14 e também da profecia de Daniel 9 das 70 semanas, o pontapé inicial é o ano de 457 a.C. Então, se fizermos a contagem agora, fica mais fácil de entendermos aonde nós vamos chegar com as 2.300 tardes e manhãs. Aí no vídeo, agora na tela, você vai ver. 457 começou a contagem. As 7 semanas durou até o ano 408, que foi por volta desse período em que eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a cidade de Jerusalém. De 408 às 62 semanas, que seriam 434 anos, chegou no ano 27, como você está vendo aí na tela. Chegou no ano 27. O que aconteceu no ano 27? O batismo de Jesus, a unção. Disse que as 7 semanas e 62 semanas chegariam no ungido. O ungido é Jesus ao se batizar. No verso 27 diz que a última semana seria uma aliança. O que é essa aliança? Lá no começo, quando nós falamos das 70 semanas, nós dissemos que 70 semanas eram separadas para o povo de Deus. O que eram essas separadas? Significava que o povo de Deus ainda tinha, o povo judeu ainda tinha 70 semanas ou 490 anos como povo judeu, como povo de Deus. Se terminasse esses 490 anos e eles aceitassem continuar sendo o povo de Deus, tudo bem, eles continuariam sendo. Mas dependendo das ações deles, eles deixariam de ser o povo de Deus como nação, e Deus abriria então o leque para que todos os gentios, todas as pessoas de todas as raças pudessem ser o povo de Deus, o Israel espiritual. Então, quando chegou na última semana, na qual fariam uma aliança, é justamente essa aliança. É a última semana de tempo para o povo de Israel como nação, povo de Deus como nação. No meio dessa semana de número 70, eles mataram a Jesus. Só aí já disse que não aceitava Jesus, não estava aceitando a proposta de Deus. E no final das 70 semanas, dessa última semana, no ano 34, em resposta à pregação dos discípulos, ao invés deles aceitarem para que pudessem continuar sendo como a nação escolhida de Deus,
eles começaram a matar os discípulos, a começar por Estevão. Então, 27, no vídeo aí você está vendo na tela, 27, a unção, o batismo de Jesus, ano 31, ou seja, 3 anos e meio, a morte de Jesus, em que foi cortado o sacrifício, e no ano 34, a morte de Estevão, e o povo de Israel deixou de ser o povo de Deus como nação. Então, aí estava 490 anos. Então, os 490 anos faziam parte das 2.300 tardes e manhãs. Agora, se você subtrair 480 de 2.300 anos, né? 2.300 anos menos 490 dá 1.810. Então, depois do ano 34, era só você acrescentar 1.810 que você chegaria no tempo final das 2.300 tardes e manhãs. Deu para entender? Eu vou repetir. Até o ano 34, onde Estevão morreu, passou-se 490 anos, ou seja, 70 semanas, de Daniel 9. 490 anos. Se você subtrair 490 de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, que era o período de tempo geral para o santuário ser purificado, chegamos então em 1810. Então, 34 mais 1810, chegamos no ano de 1844. Então, no ano de 1844, segundo a profecia das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E o que é esta purificação do santuário? A purificação do santuário, na época, no ano de 1844, havia um povo que entendeu esta profecia e achou que a purificação do santuário seria a volta de Jesus. Porque eles olharam o verso 13 de Daniel 7, que fala assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Eles viram esse versículo e entenderam que seria a vinda do Filho do Homem para a terra, purificar o santuário que era a terra. Eles estavam corretos na conta, o ano realmente seria 1844, mas eles não estavam corretos no acontecimento, porque o acontecimento não seria a vinda de Jesus, mas seria sim a entrada de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. E como que eles entenderam isso? Eles começaram a estudar a Bíblia para entender o que estava errado. E o que eles entenderam? Como eles entenderam? Passaram a estudar o ensinamento do santuário terrestre, e eles perceberam que a purificação do santuário não era a volta de Jesus, era a entrada de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial, assim como acontecia no santuário terrestre. No santuário terrestre, naquele dia, no dia 10 do 7º mês, Jesus, o sumo sacerdote, melhor dizendo, entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. E isso que aconteceu também em 1844, foi o que os que estudaram chegaram a esse entendimento. Isso, então, nós entendemos que Jesus morreu aqui na terra, o pátio do santuário celestial, subiu ao céu no ano de 31 e começou a atuar como sacerdote do ano de 31 até o ano de 1844, como advogado meu e seu, intercedendo por mim e por você, desde o ano 31 até 1844, e quando chegou em 1844, ele acumulou agora também a função de sumo sacerdote. E agora então, de 1844 para cá, ele não atua apenas no lugar santo, mas atua também no lugar santíssimo do santuário celestial, como o nosso juiz, julgando a cada um de nós. Então, aqui entra agora e finaliza com o juízo. De 1844 para cá, começou então o juízo
no santuário celestial. E como é esse juízo? O que acontece nesse juízo? Para que esse juízo? Quem faz esse juízo? É o que você vai saber no próximo vídeo. Tá ok? Eu espero que você tenha entendido. Esse assunto é um pouco realmente complicado. Que Deus possa te abençoar. E lembre-se, de 1844 para cá, está sendo processado o juízo no santuário celestial. E em algum momento, o teu nome vai ser passado. Em algum momento, você vai ser julgado. O seu nome vai ser passado em revista. E qual deve ser o resultado? Que Deus possa te abençoar e que Deus possa me abençoar, para que ao sermos julgados pelo Cordeiro de Deus, nós possamos ser achados sem falta. E para a honra e glória do nosso Deus, estejamos prontos para entrar na Canaã celestial. Que Deus te abençoe, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado pela Tua Palavra, que nos faz entender. Nós queremos Te pedir que ajuda-nos, abre o nosso entendimento e ajuda-nos a nos preparar, porque o tempo do fim já está chegando, já estamos no tempo do fim. Ajuda-nos a nos preparar para que quando o Senhor voltar, primeiramente para que quando o nosso nome for passado em juízo, nós possamos ser achados sem culpa para a honra e glória do Teu nome. Abençoa cada um de nós, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Como vocês sabem, o próximo vídeo nós vamos falar sobre o juízo, como proceder ao juízo, o que está acontecendo, quem vai fazer o juízo e assim por diante, né? E não esqueça de curtir aí, né? Se inscrever. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que a palavra de Deus chegue ao maior número possível. Nós estamos preparando algo melhor para que as pessoas tenham um acesso melhor. Nós estamos tentando fazer um Facebook também para esse canal. E espero que nos próximos dias nós tenhamos um alcance maior, nós tenhamos um alcance melhor e mais lugares onde você possa assistir os nossos vídeos. Que Deus te abençoe, um obrigado e até a próxima sexta, se Deus quiser.